Olá irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros, estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E hoje eu queria falar com vocês, irmãos, acerca de uma passagem bíblica. Está lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 20, a parte B, que diz o seguinte: Jesus falando: "E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, Jesus ele faz uma afirmação, dizendo que estará com os seus discípulos todos os dias até a consumação do século. E é justamente sobre essa presença de Deus em nossas vidas que eu queria falar um pouco com você hoje. E quando a gente fala a respeito da presença do Senhor em nossas vidas, me vem à mente alguns textos que falam acerca desse assunto. Lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: "Uma vez, Moisés, dentro da tenda, descia uma coluna de nuvens e se punha à porta da sua tenda, e o Senhor falava com Moisés." Ou seja, a gente pode perceber que no Antigo Testamento, quando Moisés ele entrava na tenda, onde descia ali sobre a porta daquela tenda uma nuvem, a Shekinah do Senhor, e ali o Senhor falava com Moisés face a face. E ainda no capítulo 33, os versos 14 e 16, a palavra do Senhor diz assim: "Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Então disse Moisés: "Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, ou seja, na sua presença está constantemente conosco, de maneira que somos separados, tanto eu como o teu povo, e de todos os povos da terra?" Ou seja, irmãos, aqui a gente percebe que o Senhor disse que a presença dele estaria com Moisés, e Moisés roga ao Senhor, ele pede ao Senhor encarecidamente, fala assim: "Senhor, se a sua presença não estiver conosco, não nos faça sair desse lugar." E esse, irmãos, deve ser um desejo em nossos corações, clamar ao Senhor pela presença dele. E como nós sabemos que o Senhor está conosco? A palavra do Senhor que nós começamos esse vídeo, em Mateus 28, 20, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Atos 2, onde nós temos o relato do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos do Senhor, e ali nós temos a inauguração do início da igreja primitiva, a gente pode perceber que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus passou a habitar nos corações daqueles que professam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A palavra do Senhor diz que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo ele nos sela como o penhor da promessa, a garantia de que um dia o Senhor virá nos buscar. Então, irmãos, essa é a garantia que todo crente tem da presença do Senhor. Agora Deus habita em nós, não porque nós merecemos, não porque nós somos melhores, mas pelo simples fato da misericórdia e graça de Deus. Ele escolheu habitar dentro do coração daqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então nós temos a presença de Deus em nossos corações diariamente. Eu acho assim fantástico a passagem bíblica onde o rei Davi, após cometer um pecado terrível com Betseba, ele fala lá no Salmo 51, versículos 10 e 12. Ele diz assim: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses, não retire de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer." Davi, irmãos, ele faz um clamor a Deus, que o Senhor não se afaste, que a presença de Deus continue
na sua vida, no seu coração. Eu acho que esse tem que ser o nosso desejo. Nós devemos rogar ao Senhor para que Ele nos encha da presença dEle. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda e dissensões, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, enchei-vos da presença de Deus. E como que nós nos enchemos da presença do Senhor em nossas vidas? Lendo a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, buscando ao Senhor constantemente em oração, pedindo a Ele que através do Espírito Santo Ele possa nos encher da sua presença e buscarmos essa vida abundante na presença dEle. No Salmo 140, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Ou seja, os justos. E a justificação, irmãos, que eu digo aqui, esse justo, essa palavra, não é uma justiça própria. Essa justificação, ela vem de Deus. Essa justificação, ela significa dizer que aquela pessoa foi tornada justa pelo sacrifício realizado por Cristo na cruz. Ela é como se fosse uma declaração jurídica de que a pessoa agora foi justificada em Cristo e de que toda a sua dívida foi paga em Cristo Jesus na cruz. Então, como podemos perceber, essa expressão que foi dita no Salmo 140, versículo 13, né, que diz assim: com certeza os justos darão graça ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Esses justos aqui não são pessoas que pela sua própria justiça foram justificadas. Não é isso. Essa justiça aqui é a justiça divina, a justiça de Deus em Cristo Jesus, que é derramada sobre todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E é justamente nessa certeza, irmãos, que nós, servos e servas do Senhor, nós agradecemos a Deus e rendemos graças a Ele pela sua presença constantemente na sua vida. Existe uma outra passagem que eu gosto muito, está lá no Salmo 139, versículo de 7 a 12, que diz o seguinte: para onde escaparei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, também lá estarás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como um dia, pois para ti as trevas são luz. Irmãos, essa passagem ela é tremenda porque o salmista aqui ele expressa a sua impossibilidade, incapacidade de fugir da presença de Deus. O salmista ele se sente incapaz de fugir da presença do Senhor, porque a presença do Senhor enche toda a terra. Então, nós devemos buscar essa presença constante em nossas vidas, nós devemos buscar sentir essa presença, né, do Senhor que habita em nós, em nossos corações. Nós devemos orar pedindo ao Senhor que nos encha cada dia mais da presença dEle e que fale aos nossos corações através da meditação na sua palavra, através de uma devocional que você faça na sua casa, de um vídeo como esse que você assiste, em que nos aproximam mais da presença do Senhor. E em Deuteronômio 12, versículo 7, diz o seguinte: ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiver feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Então, irmãos, que nós possamos, na presença do Senhor, nós e as nossas famílias e a quem nós queremos bem, nos regozijarmos, porque o Senhor, Ele tem nos abençoado. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você possa se regozijar na presença do Senhor. E que nós possamos juntos render graças a Ele e agradecer diariamente
Mesmo em dias assim como esse, em dias nublados, em dias com nuvens às vezes carregadas, que às vezes o sol parece não brilhar, mas mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de dias com nuvens carregadas, céu cheio de nuvens espessas, que nós possamos dar graças ao Senhor e agradecer, porque Ele está conosco a todo tempo. A sua presença é sentida em nós, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau e fiquem com Deus.